livro O Poder do Subconsciente, capítulo 5, parte 5, e talvez parte final, liberando a ação cinética da mente subconsciente. Uma amiga psicóloga disse-me que uma biópsia revelara a presença de células cancerosas em um de seus órgãos vitais. O oncologista recomendou-lhe um doloroso e perigoso tratamento. Todas as noites antes de recolher-se, ela afirmava tranquilamente: todas as células, tecidos, nervos e órgãos de meu corpo estão sendo neste momento tornados sadios, puros e perfeitos. Saúde e harmonia estão sendo restabelecidas em meu corpo. Em um mês, ela teve cura completa. Exames subsequentes revelaram que não havia mais células cancerosas no corpo. Fiquei impressionado com essa história, mas também curioso. Perguntei-lhe por que repetia as afirmações antes de dormir. Respondeu ela: uma vez seja posta em movimento em certa direção, a ação cinética da mente subconsciente continua durante o sono. Esse é o motivo da importância fundamental de dar à mente subconsciente alguma coisa benéfica em que trabalhar quando caímos na sonolência que precede o corpo. Muito sábio o que ela falou aqui. Já já eu repito a frase. Mas atenção, é muito importante a sugestão que você vai dar à mente antes de você dormir. Tem até um áudio, eu acho que é dele mesmo aqui, do Joseph Roth, que é o autor desse livro. Tem no YouTube esse áudio, que é, eu acho que é esse áudio, que fala que você tem que dormir com a palavra, quem quer prosperidade financeira, né? Dormir com a palavra riqueza na cabeça, né? Quando você já estiver quase dormindo, você começar a pensar riqueza, 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 fortuna, prosperidade financeira, abundância. Porque, como ela está explicando aqui, você está dando algo para o subconsciente trabalhar o resto da noite. Porque quando você está dormindo, mais uma vez, o subconsciente não está dormindo. É só você, a mente consciente, que está dormindo. Não o subconsciente. Vou repetir a frase mais uma vez. Esse é o motivo da importância fundamental de dar à mente subconsciente algo benéfico para ela trabalhar quando caímos na sonolência que precede o sono. A resposta dela foi muito sábia. Notem também que, ao pensar em harmonia e perfeita saúde, ela nunca se referia pelo nome da doença. Isso você percebe lá pela oração que ela fazia. Vou repetir a oração. Ela não falou o nome da doença que o médico diagnosticou ela, tá? Ó, todas as células, tecidos, nervos e órgãos de meu corpo estão sendo, neste momento, tornados sadios, puros e perfeitos. Saúde e harmonia estão sendo restabelecidas em meu corpo. Ela, em momento algum, falou qual doença ela estava. Ela só falou em saúde. Ela só falou que todos os órgãos estavam sendo restabelecidos com saúde, que as células estavam se transformando ali, os tecidos, saúde. Ela não falou em doença em momento algum. Esse ponto me toca bastante, porque é uma tecla difícil que eu tenho com uma pessoa bem próxima, porque eu falo que a gente não é para ficar falando de doença. E a pessoa ainda não compreendeu, então é difícil para a pessoa também. A pessoa quer falar sobre doença e eu não quero falar sobre doença. Aí dá aquele impasse. É altamente recomendável que deixe de falar suas doenças ou lhe dar um nome, especialmente nas horas que precedem o sono. A única seiva de onde elas retiram vida é a atenção e o medo que elas despertam em você. Tal como a psicóloga mencionada, torne-se um cirurgião mental. Dessa maneira, seus problemas serão extirpados, da mesma forma que ramos mortos são cortados de uma árvore. Por outro lado, se você vive falando em suas dores e sintomas, conversando sobre eles, acaba lhes concedendo poder. Você inibe a ação cinética, que libera o poder curativo e a energia da mente subconsciente. Além disso, de acordo com a lei da sua própria mente, o que você imagina tende a assumir forma. Como a coisa que eu mais temia. Sature a sua mente com grandes verdades da vida e caminhe para frente, iluminado pela luz do amor. Nessa frase aqui, ó,
era a coisa que eu mais temia, como eu mais temia, aconteceu como eu mais temia. Aí a pessoa vai dizer assim, tá vendo? Eu não disse? Eu tava morrendo de medo disso acontecer. E aconteceu. Alguém que talvez até assista o vídeo, também familiar, também bem próximo, falou essa semana sobre algo, né, que deu errado. E a pessoa disse, eu já sabia que ia dar errado. Era o que eu mais tinha medo. Se era o que você mais tinha medo, aí é que a chance de você fazer isso acontecer é maior. Se você já sabia que isso ia acontecer, aí é que você fez com que isto acontecesse, porque é o que você acredita. Não existe meio termo, entendeu? É o que você acredita. Se você acredita que aquilo vai dar errado, assim será. Não, mas eu não acreditava que ia dar errado, eu queria que desse certo, mas eu temia que não ia dar certo. É a mesma coisa. É a mesmíssima coisa. A gente vai dar para finalizar esse capítulo nesse vídeo. Que maravilha, ó. A gente vai agora para os tópicos finais, né? Que ele divide aqui em algumas coisas mais resumidas. Atitudes que promovem a saúde. 1. Descubra o que o cura. Compreenda que instruções corretas dadas à mente subconsciente curarão sua mente e seu corpo. Aqui nesse livro tem vários exemplos, então você pega o exemplo do que ela falou e bota de acordo com a sua realidade, né? Descubra o que o cura. E use as palavras adequadas. Então, se o seu problema não é de saúde, ou se o seu problema é de saúde, mas não é o mesmo problema dessa pessoa que fez a última oração aqui, então você bota de acordo com o que você passa, tá? E assim, não é o que cura um que cura o outro, né? 2. Formule um plano definido para passar ao subconsciente teus pedidos e desejos. Cria ali uma oração para você ficar repetindo diariamente, para reprogramar o cérebro. É um dos exemplos. 3. Imagine o fim desejado e sinta-lhe a realidade. Persiste e obterá resultados. No vídeo anterior, eu falei sobre isso, né? E já falei sobre isso até mesmo para minha mãe, né? Não é ela se visualizar como que ela conseguiu se curar, mas sim se visualizar curada. Se ver lá na festa de final de ano, que por exemplo eu dei, mas no caso da minha mãe poderia ser no aniversário dela, que é antes, poderia ser no aniversário da filha dela, duas filhas dela que aniversaria antes, e ela já se vê no aniversário dessas pessoas, ela andando normal, já fez a fisioterapia, já tá bem, entendeu? É se visualizar com o final e sentir, porque não adianta ver, ouvir e não sentir, tá? Tem que se visualizar, mas sentir também. 4. Chegue a uma conclusão sobre o que é crença. Saiba que crença é um pensamento em sua mente e aquilo que você pensa, você cria. 5. É tolice acreditar em doença ou qualquer coisa que eu machuque ou prejudique. Acredite em saúde perfeita, prosperidade, paz e riqueza e orientação divina. Escolha no que acreditar. Acredite em coisas boas. 6. Os pensamentos nobres e grandiosos que você habitualmente alimenta transformam-se em grandes atos. 7. Aplique em sua vida o poder da terapia pela prece. Escolha um plano, ideia ou quadro mental. Una-se mentalmente e emocionalmente a essa ideia, permanecendo constantemente na atitude mental e a prece lhe será atendida. Organize o que você quer, qual é o seu desejo. Organiza como você vai fazer para obter aquilo. Não é o que você vai fazer, mas como você vai cocriar mesmo a palavra. Cocriar aquilo. Eu vou cocriar. De que forma eu vou cocriar aquilo? Eu vou todo dia fazer essa afirmação aqui. Aí você cria a afirmação. Todo dia eu vou olhar para o meu quadro de visualizações que eu vou criar com esse objetivo, 10 quilos a menos. Aí eu vou criar o quadro de visualização com a foto minha um pouco mais antiga, né? Com 10 quilos a menos. E todo dia eu vou trabalhar isso aqui, com estas afirmações, antes de dormir e ao acordar. E então se preparar aquele conteúdo ali para você fazer. Não é o que você vai fazer na matéria, é o que você vai fazer no mental, para que isso aconteça. 8. Lembre-se sempre. Se quer ter o poder de curar, pode tê-lo por meio da fé. O que implica saber como funcionam as mentes consciente e subconsciente. A fé vem com a compreensão, ou seja, você não tem que ter nascido fervoroso, você não tem que vir de lá religioso para você poder ter fé. Porque a fé é uma coisa óbvia. Tem uma pessoa que explica muito bem isso, e uma vez eu assisti um vídeo e, assim, rodou mesmo aqui, sabe? Rodou uma chavinha. Foi a Maya Andrade, do Temporariamente Humana, que ela fala exatamente sobre isso. É porque é uma certeza, certo? Aí, no caso, a pessoa que é religiosa, ela tem aquela certeza, vamos dizer, religiosa não, a pessoa tem fé, porque nem todo mundo que é religioso tem fé. A pessoa que ela tem uma fé fervorosa mesmo ali em Deus, ela tem por certeza que Deus vai fazer acontecer. Mas se você não tem aquela fé tão grande assim, né, tão poderosa, capaz de mover montanhas em Deus, mas você pode ter essa fé no subconsciente, na mente, né? A partir do momento que você entender como age a mente consciente e como age a mente subconsciente,
você não vai ter dúvidas de que o resultado que você quiser, você vai conquistar. Porque já não se trata só de fé, é lógica, é certeza que irá acontecer. Vou até ler de novo. Lembre-se, se quer ter o poder de curar, pode tê-lo por meio da fé, o que implica saber como funcionam as mentes conscientes e subconscientes. A fé vai vir com a compreensão. 9. Fé absoluta. Significa que o indivíduo pode obter resultado de cura sem nenhum conhecimento dos poderes e forças em jogo. A pessoa que tem fé, ela tem uma fé absoluta, então não importa também se ela vai saber como funciona aquele mecanismo, nada. Vai acontecer, porque ela tem uma fé absoluta. 10. Aprenda a orar pelas pessoas amadas que possam estar doentes. Aquiete a mente. Seus pensamentos de saúde, vitalidade e perfeição, operando através da mente subconsciente universal, serão sentidos e se tornarão manifestos na mente das pessoas que amam. Eu posso mudar, sim, o mundo das pessoas ao meu redor. Não é só que eu mudo e o mundo muda, mas eu posso, é a minha realidade. Eu posso mudar aquela pessoa na minha realidade, certo? Lembro de novo. Aprenda a orar pelas pessoas amadas que possam estar doentes. Aquiete a mente, ou seja, entre em estado de relaxamento profundo. Isso você pode deixar para ser na hora de dormir ou na hora que está acordando, mas você também pode fazer ao longo do dia, entrando em relaxamento, né? Pode ser uma hipnose, pode ser apenas várias respirações ali. O pessoal diz 3 respirações já é o suficiente, mas faz ali uns 2 minutinhos, respirando profundamente, lentamente e tal. Aquiete a mente e seus pensamentos de saúde, vitalidade, perfeição, operando através da mente subjetiva universal, serão sentidos e se tornarão manifestos na mente da pessoa. Relaxou, passa a imaginar aquela pessoa curada, aquela pessoa feliz, aquela pessoa bem, aquela pessoa empregada, aquela pessoa do jeito que você quer que ela seja. Do jeitinho que você quer que ela seja. E assim vai se tornar realidade. Porque quando você sente aqui com você, nesse estado de relaxamento, você está em conexão com o todo. E o todo é simplesmente tudo. Eu sei que chega a ser complexo. A pessoa imaginar que ela pode mudar a realidade do outro, mas pode. É por isso que tantas mães conseguem obter resultado na vida dos filhos. Mas tantas outras também não conseguem. Porque as que conseguem são aquelas que têm aquela fé plena, né? Como ele falou aqui, não é plena não, é outra palavra que eu não tô lembrando. Mas ele falou aqui em uma fé que é grandiosa. Então essa mãe que tem essa fé grandiosa, ela vê aquele filho, vamos dizer, um filho que vivia no mundo das drogas. E aí aquela mãe vê aquele filho formado, trabalhando, formando a família dele, feliz. E que ele não é mais dependente de droga, né? Ela vê ele bem, saudável, em paz, feliz. E ela consegue. Mas outras tantas não conseguem. As que não conseguem é porque não tem aquela fé absoluta. Entende? Por isso que a gente tem que trabalhar a fé absoluta, ou pelo menos a crença do entender, né? Como funciona a mente consciente e a mente subconsciente. E a partir do momento que você entender como ela funciona, que você tenha fé ou não, você vai entender que aquilo acontece. E acaba que você tem fé, só que não é mais uma fé, vamos dizer, em algo religioso, e sim a fé no seu aparelho aqui, que é o corpo, né? Nesse instrumento. Então você acaba entendendo a mente consciente e a mente subconsciente. E você sabe exatamente que aquilo vai acontecer. E aí você começa a imaginar o seu filho daquela forma e você vai conseguir também. Se você tiver entendido como funciona esse mecanismo, você tiver certeza absoluta de como funciona esse mecanismo, aí você passa a ter fé absoluta. Porque que você creia em um santo, em uma coisa ou não, aquilo vai acontecer, porque você está todo dia, ao acordar, você está pensando naquele filho, naquela situação, ele muito bem, ele muito feliz, vocês todos livres de preocupações, e ele te dando um neto e tal. Então, aí você está fazendo aquilo na hora que você acorda. Tá fazendo aquilo na hora de dormir. Criou ali uma imagem, porque agora tem a IA ajuda, né? Você cria ali uma imagem daquela família feliz ali e tal, do seu filho, e você fica ali olhando, visualizando, e chora de felicidade. Que bom que seu filho tá feliz, que bom que seu filho se livrou da dependência química. Isso é um exemplo, tá? E você tá muito feliz, então você não tá na fé só lá em Deus ou na religião. Você está na fé entendendo que que você fazendo esse exercício, nesses horários, ou entrando em relaxamento profundo, você está se exercitando dessa forma, repetindo essas afirmações e essa visão aqui que você está tendo, você vai conquistar isso, porque não teria como ser diferente. Então, você tem somente que acreditar naquele mecanismo ou em Deus. Mas nem todo mundo tem aquela fé apenas em Deus. Muitos dizem que tem, só que não tem a fé absoluta. Tem fé, mas não absoluta. Então, entende o mecanismo e, através do mecanismo, você vai ter certeza de que é como uma máquina e não tem como dar errado. E vai acontecer. E essa certeza absoluta, essa fé absoluta em algo, seja no mecanismo, ou em Deus, ou em um santo, vai fazer com que você consiga.